Então, gente, tudo bem? Como vai? Hoje vamos falar um pouco sobre as propriedades periódicas da tabela periódica, né? Anteriormente vimos a história da tabela periódica, quem montou ela, como ele montou, por que ele montou daquela forma. Agora nós vamos ver as propriedades periódicas. O que significa essas propriedades, né? Quer dizer que a tabela também foi montada, foi pensada segundo essas propriedades. Só lembrando, lá na primeira montagem da tabela periódica, ela é organizada, né, nos seus grupos. Grupos são as colunas, né, os caras do 1 ao 18, e os períodos, que são as linhas, que vamos do 1 ao número 7, tá? Então, vamos utilizar bastante nessas propriedades periódicas agora, grupos e períodos, tá? Então, propriedades, né, dos elementos químicos, de acordo com suas propriedades, os elementos químicos estão em determinados locais na tabela periódica, tá? Alguns exemplos disso, ponto de ebulição e ponto de fusão. Não são os mais importantes, mas são propriedades também. A primeira propriedade é o raio atômico. Quer dizer, o raio atômico. Raio atômico é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo do nosso átomo, tá bom? Como é difícil fazer essa determinação, né? Porque a localidade desse elétron mais externo é difícil prever onde esse elétron se encontra na tabela periódica. Então, o raio atômico é determinado entre o núcleo de um elemento até o seu outro núcleo, né? A distância entre esses dois núcleos. Nesse caso, temos o bromo. Está determinando o raio do bromo. Então, se a distância entre o raio de um átomo, entre o núcleo de um átomo e o núcleo de outro átomo é 2,28, então o raio seria a metade, né? Seria 1,14, tá bom? Então, determinação do raio atômico é assim que é feito. A sua tendência na tabela periódica em, em períodos, ela vai da direita para a esquerda, né? Eu vou estar representando isso. Quer dizer que em um período o hidrogênio tem o maior raio atômico do que o hélio. Desse período aqui, o lítio tem o maior raio atômico que todos esses elementos pertencentes ao mesmo período da sua a que ele pertence. Então, a generalização desses raios atômicos pode ser dessa forma aqui, né? Então, o raio atômico em grupos, ele aumenta de cima para baixo em períodos da direita para a esquerda. Então, o elemento que tem o maior raio atômico na tabela periódica é o nosso querido e amado frâncio. Ele se encontra nessa região, tá? Segunda propriedade seria ionização ou potencial de ionização, né? Energia mínima para retirar o elétron mais externo de um átomo ou íon isolado na fase gasosa. Quer dizer isso? Quer dizer a energia necessária para se arrancar o elétron de um átomo, certo? Então, quer dizer que para que eu retire um elétron de um átomo qualquer, eu preciso de uma certa energia, certo? Lembrando, elementos que possuem tendência a doar elétrons seus metais. Elementos que possuem tendência a receber elétrons são os ametais. Então,
essa energia de ionização dos metais será muito menor do que dos ametais, tá? Na tabela periódica, ela tem um aumento, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Então, os elementos que estão aqui nessa região, que são os metais, eles possuem uma menor energia de ionização, né? Enquanto os elementos que estão nessa região, eles possuem uma maior energia. A capacidade para se arrancar os elétrons desses elementos daqui é muito grande, né? Visto que o hélio, que tem uma maior energia de ionização, ele se encontra nessa região. É extremamente complicado arrancar um elétron do seu átomo, tá bom? A primeira, em energia de ionização, podemos falar a primeira, a segunda, a terceira, ou seja, a energia para retirar um elétron é tanto. Para se retirar 2 elétrons é maior. Para se retirar 3 elétrons, também maior. E assim por diante, tá bom? Então, sempre quando eu quero retirar o segundo elétron, essa energia será maior que a primeira e menor que a segunda energia. Em alguns casos, se um elétron ele não tem uma tendência, né? Ele não doa espontaneamente. Nesse caso aqui representado no gráfico. A espontaneidade para doar o quarto elétron já não é tão alta, já é tão espontaneidade baixa, então a sua energia, né, nesse caso, quarta energia de ionização é extremamente alta. Se essa é alta, a quinta também, a sexta também, e assim por diante, tá? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade, a variação de energia devido à captação de elétron, de átomo ou íon isolado na fase gasosa. Essa é a capacidade, né, do átomo de receber elétrons, certo? Qual é a energia de ionização? A capacidade de afinidade eletrônica também aumenta no mesmo sentido, da esquerda para a direita, de baixo para cima, visto que os elementos que estão aqui, eles recebem elétrons e os elementos que se encontram nessa região dão elétrons, né? Uma das propriedades mais importantes da tabela periódica é a eletronegatividade. Ela determina muitas coisas. Ela determina a polaridade. Por conta dela, consigo determinar a polaridade de um composto. Por conta dela, é possível determinar também as reações. Quem pode reagir com quem tem tendência a reagir com quem em uma reação. Bom, enfim, a eletronegatividade possui várias funções dentro da química, né? Então, a eletronegatividade é que a tendência que o átomo tem de atrair para si o par de elétrons em uma ligação, tá? Quer dizer isso? Quer dizer que uma ligação, o elemento mais eletronegativo, ele vai atrair mais para perto de si os elétrons do que o elemento menos eletronegativo. Tá? Aqui tem a tendência, né, ao aumento de eletronegatividade dos elementos da tabela periódica. Podemos perceber que os elementos com maior eletronegatividade, flúor, cloro, bromo, são os halogênios, né? Então, a eletronegatividade, dessa forma, ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. O flúor é o elemento mais eletronegativo, tá? Os gases nobres, nesse caso, não são considerados, certo? Os gases nobres, eles não fazem tantas ligações assim, né?
não são previstas teoricamente, mas eles realizam algumas ligações. Nós vamos ver isso mais para frente. Tá? Eletropositividade seria aquele caráter metálico, né? A tendência que um átomo tem de perder elétrons. Então, eletropositividade é ter o seu aumento da direita para a esquerda, de cima para baixo, visto que os elementos encontrados nessa região possuem uma forte tendência a não perder elétrons. Tá bom? Outras propriedades não tão usuais da tabela periódica são as propriedades chamadas aperiódicas, tá? Porque não tem uma periodicidade dentro da tabela periódica. O volume atômico, né? É o volume ocupado por 6 vezes 10 a 23 átomos de um elemento químico na fase sólida, né? O 6 vezes 10 a 23 é o número de mols. Então, quando ele fala sobre 6 vezes 10 a 23, quer dizer que o quanto um mol de um determinado átomo ocupa de um elemento químico, tá? Então, como eu disse, não é periódico. A periodicidade, nesse caso de um volume atômico, difere das outras que são as propriedades periódicas, né? Volume atômico, olharmos nessa região, é de cima para baixo, do meio para a esquerda e do meio para a direita, tá? Então ele segue uma ordem um pouco diferente das outras propriedades. A densidade, né? Lembrando que a densidade, densidade é a relação entre massa e volume. Ela também é uma propriedade dos elementos da tabela periódica. Na tabela periódica, a densidade ela tem um aumento de cima para baixo, da direita para o meio e da esquerda para o meio. Tá bom? Ela não segue a regra, ela também não segue a outra regra das outras propriedades. E temos o ponto de fusão e ponto de ebulição, visto que esse é totalmente, né, quase aleatório, né? O ponto de fusão e ebulição dentro da tabela periódica. Porque nessa região temos de baixo para cima, aqui temos de cima para baixo, e aqui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, até chegar ao tungstênio, os elementos que possuem o maior ponto de fusão e ebulição da tabela periódica. Tudo bem, gente? Então, propriedades periódicas e propriedades aperiódicas da tabela periódica, uma coisa bem tranquila, né? Só entender como ela também, que ela foi montada seguindo essas características, né? Desde lá da primeira tentativa de construção da tabela periódica até a atual, muitas propriedades, eles seguiam essas propriedades, né? Eles inicialmente aceitavam, eles tentavam considerar essas propriedades da tabela periódica, ou dos elementos, tá bom? Então, assim que também foi considerada e montada a tabela periódica. Tudo bem, gente? Então é isso, ficamos aqui por hoje. Fiquem bem e até a próxima.